Homem mata colega de trabalho após ser demitido. A Polícia Civil conseguiu prender 2 envolvidos no crime. O mandante está foragido. Mais 3 pessoas são presas no decorrer das investigações da morte de Maria Eduarda. Elas são suspeitas de apagar conteúdos que poderiam auxiliar nas investigações e de terem desaparecido com a câmera que estava acoplada no corpo da jovem. Fórum discute o combate ao trabalho infantil. É necessário exatamente combater todas essas vulnerabilidades. E o céu de Rio Claro ficou colorido com o Festival de Balonismo, que também trouxe o clima de Copa do Mundo. Aqui nós estamos em 15 pilotos do estado de São Paulo inteiro. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando de Piracicaba. Um homicídio foi registrado ontem e olha só o que ocorreu. Um homem acabou matando um colega de trabalho. Os 2 eram funcionários de uma padaria. O autor foi demitido, ficou indignado e pediu ajuda de 2 outros criminosos para assassinarem a vítima. A motivação ainda é investigada, mas a Polícia Civil já prendeu 2 acusados. Conforme apurado, o investigado dividia o quarto com a vítima. Então, os 3 acusados se dirigiram até o local, sequestraram o homem e, em seguida, o mataram. Foram realizadas diligências, recolhidas imagens e, com o apoio da Polícia Militar, foram presos 2 envolvidos. Essas imagens, inclusive, são de pertences dos acusados. Inclusive, um deles, de 45 anos, estava de saidinha, deveria retornar ao presídio na data de hoje e possui passagem por diversos crimes, inclusive homicídio tentado. E a gente traz agora atualizações sobre a morte da jovem Maria Eduarda, que foi arremessada da Ponte do Esqueleto sem a corda e acabou morrendo na hora. Na data, a Polícia Militar prendeu 3 envolvidos, sendo os instrutores que aparecem no vídeo erguendo a vítima. Eles tiveram a prisão convertida em preventiva. No decorrer das investigações, outras 3 pessoas também foram presas. As 3 pessoas foram presas no sábado de manhã, uma no Rio de Janeiro, uma em Indaiatuba e outra em Limeira. Elas são suspeitas de terem apagado conteúdos digitais relevantes para a investigação e também pelo desaparecimento da câmera que estava acoplada no corpo da jovem. Depois da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, no sábado, dia 13, os 3 instrutores que aparecem no vídeo já haviam sido detidos e tiveram a prisão convertida em preventiva. A pedido do advogado, eles foram transferidos do CDP de Piracicaba para o CDP de Guarulhos, visando preservar a integridade física dos acusados. Maria Eduarda foi arremessada de uma altura de 40 metros sem o equipamento de segurança. Ela iria praticar um salto chamado de aviãozinho. A falta da corda só foi percebida após ela ser jogada. Após pressão, os acessos à ponte foram fechados na quarta-feira. Foram instaladas cercas de arame farpado, morros de terra e valas para impedir a visitação e prática de esportes radicais. A polícia segue com as investigações sobre esse caso e ainda busca pela câmera que gravava o salto da jovem, que pagou um valor a mais para ter esse registro. E a família de Maria Eduarda emitiu um comunicado nos últimos dias aí, né, ressaltando o momento difícil que todos enfrentam, falando da saudade da jovem, além de destacar o pedido de justiça. Em nota, a família começa dizendo que a partida da jovem interrompeu uma vida cheia de planos e sonhos, que Maria Eduarda era dedicada e estudiosa e se formaria em educação física no ano que vem. Destacou a angústia e a indignação. A família ressalta que confia na atuação diligente da Polícia Civil e do sistema judiciário para que os fatos sejam plenamente esclarecidos e desejam que a elucidação deste caso sirva de alerta para que situações como essa não se repitam. A família encerra a nota agradecendo o apoio, solidariedade e carinho de todos, além de agradecer à imprensa na busca pela verdade e na divulgação do caso.
Muito triste mesmo ver essa dor dessa família e nós também esperamos, né, que o caso seja solucionado e os culpados sejam aí julgados também. Agora, mudando de assunto, é muito bom ver criança brincando, estudando, ou seja, tendo os seus direitos garantidos. Porém, nem todas vivem desta forma, viu? Segundo o levantamento, cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil. E este mês é dedicado ao combate e conscientização sobre o tema. Um fórum foi realizado no Centro Social e Esportivo Claretiano Terra Nova. Criança brincando, se divertindo e explorando o mundo ao redor. Esse deveria ser o lugar de todas elas, mas essa ainda não é a realidade de todas. De acordo com um dado mais recente do Ministério do Trabalho, cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes se encontram em situação de trabalho infantil. Desse total, mais de 50 mil já se acidentaram gravemente trabalhando. O principal desafio do país é o combate a um pensamento equivocado e que conduz a extremos. Enquanto a gente está lutando para a erradicação do trabalho infantil, o senso comum vai dizendo: é melhor a criança vendendo um doce no farol do que ela no tráfico. Nenhum nem outro. Para discutir os desafios e fortalecer a rede de proteção, representantes do poder público, judiciário e entidades sociais participaram de um fórum sobre o combate ao trabalho infantil. Existe uma comissão constituída, intersetorial, em que há vários representantes do município. O desenvolvimento social, a saúde, a Secretaria da Educação, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Crianças, entre outros atores da rede. Constitui essa comissão PET, que a gente chama, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O fórum integra as ações realizadas durante o mês de combate ao trabalho infantil. O encontro trouxe reflexões sobre os impactos do trabalho precoce no desenvolvimento de crianças e adolescentes e a importância da conscientização da sociedade. Essa problemática do trabalho infantil, ela geralmente está associada à vulnerabilidade da própria família. Então é necessário exatamente combater todas essas vulnerabilidades que acabam levando a criança ou adolescente a essa inserção inadequada e precoce no mercado de trabalho. O fórum aconteceu no Centro Social e Esportivo Claretiano Terra Nova, iniciativa que promove cuidado contínuo de crianças e famílias. Muita alegria, porque a gente entende que esse território merece, e a gente podendo ofertar esse espaço foi muito gratificante. A Claretiana aceitou esse convite com muito carinho, porque a gente compreende que a criança precisa dessa garantia de direito, é direito dela. Nós trabalhamos isso aqui no serviço constantemente, seguindo toda a tipificação e tudo aquilo que regulamenta o nosso serviço. Educar vem justamente de conduzir, ensinar, fazer com que as pessoas, na criança, no adolescente, seja esse pessoa de amanhã com capacidade para enfrentar a realidade da vida num mundo atual cheio de contravalores que impede muitas vezes não só as crianças, até mesmo os adultos a serem pessoas valorizadas e respeitadas. Mas agora tem uma boa notícia, viu? Nós trouxemos aqui o desespero de uma família que buscava por um homem desaparecido e recebemos agora pela manhã que, graças à nossa divulgação aqui no RC Notícias e também em nossas redes sociais, ele foi localizado. Carlos Daniel Antônio dos Santos, de 26 anos, estava desaparecido desde o dia 30 de maio. A mãe informou que conseguiu encontrar o filho através da reportagem. Ela disse que ele está em casa e bem de saúde. Ela confirmou também que ele foi localizado lá na estação ferroviária na região central de Rio Claro. A mãe agradeceu de coração a ajuda e a gente também fica feliz pela localização, por esta boa notícia. E agora uma situação registrada pela nossa equipe na escola agrícola em Ajapi. Foi constatado um vazamento na caixa d'água da unidade. De acordo com uma funcionária, a situação persiste já há um mês
sem manutenção, o que tem preocupado a todos devido ao desperdício. Olha só a quantidade de água. A funcionária não soube dizer muito ao certo a quem foi recorrido aí esse reparo, né? Mas nós entramos em contato com o DAI, que informou que ficou sabendo do ocorrido através da solicitação da TV Claré e fará uma vistoria no local para orientar a administração da escola municipal a resolver esse problema, já que, por ser uma questão interna, o reparo e manutenção são de responsabilidades da Secretaria Municipal de Educação. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para eletricista, almoxarife, vendedor interno, pedreiro, operador de expedição, dentista avaliador, ajudante de eletricista, serralheiro, operador de manufatura 1 e ajudante de cozinha. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636 no centro, ou acessar o portal na internet. Bom, e olha, agora a gente vai para o intervalo, mas já alerta para a possibilidade de um El Niño intenso que pode aumentar o risco de chuvas extremas no sul do país. E em Rio Claro, o Festival de Balonismo encantou e deixou o céu da cidade colorido. Estamos de volta e 2 anos depois da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, moradores e autoridades voltam a viver um clima de apreensão. Meteorologistas alertam para a possibilidade de um El Niño intenso, que pode aumentar o risco de chuvas extremas no sul do país. 2 anos depois das enchentes que deixaram mais de 180 mortos e marcaram a história do Rio Grande do Sul, as cicatrizes ainda estão por toda parte. No bairro Sarandi, em Porto Alegre, ruínas de casas demolidas e as marcas da água nas paredes lembram o tamanho da tragédia. Eu só tirei uma muda de roupa minha e outra do menino. E o resto não tirei nada. Ficou tudo, perdi tudo. Tudo. Não sobrou nada. Mesmo com a reconstrução em curso, o medo de reviver o pesadelo continua presente. Moradores reclamam da lentidão de algumas obras de proteção contra cheias e temem novos temporais. O pessoal está com medo, que se vir de novo aí, tu vê, além de tu não ter como comprar as coisas para dentro de casa,
E o pouquinho que tu conseguiu comprar, que tu conseguiu adquirir, né? Para dentro de casa, se vinha a chuva de novo, uma chuvarada, uma aguaceira de novo, aí vai perder tudo de novo. Enquanto a cidade amplia os sistemas de alerta e monitoramento, a previsão para os próximos meses preocupa os especialistas. Modelos climáticos indicam a formação de um El Niño forte no segundo semestre. E a projeção de intensidade é que tem chamado muito a atenção, vários modelos indicando a possibilidade potencial de um El Niño forte, muito forte, e que possa vir a ser um dos mais intensos da história climática desde a era de satélite, quando começou esse monitoramento. E o risco não está apenas na quantidade de chuva. Com rios cheios e o solo mais vulnerável, o impacto de novos eventos extremos pode ser ainda maior. No segundo ano de El Niño, o outono é um período em que as frentes frias passam mais lentas. Também há risco de excessos de chuva, só que o cenário de vulnerabilidade ele é maior. Os rios já podem estar cheios, o solo saturado e o impacto desse segundo montante de chuva num cenário mais vulnerável é que acende um alerta importante no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Porto Alegre diz que tem acelerado obras e correções no sistema de proteção contra cheias e que alguns projetos foram antecipados por causa da ameaça do El Niño. Ao contratar rapidamente uma consultoria eficiente liderada pelo professor Tucci, que conhece muito essa matéria, ele nos demonstrou as falhas do sistema. E nós fomos atacando as falhas do sistema. Entendeu? Então, essas falhas estão todas atacadas? Ainda não. Mas, especialmente para o El Niño, nós estamos antecipando algumas obras imediatas que seriam construídas lá na frente. Entre as ruínas e as obras de reconstrução, o Rio Grande do Sul se prepara para uma nova temporada de chuvas com a esperança de não reviver a maior tragédia climática da história do estado. Terça-feira de sol com muitas nuvens e com previsão de pancadas de chuva isoladas durante o dia. Em Rio Claro, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Corumbataí, mínima de 18 e máxima também de 25. Em Itirapina, os termômetros oscilam entre 16 e 23 graus. E por aqui até teve uma chuvinha no sábado à noite, mas o tempo colaborou para os voos que ocorreram aqui durante o Festival de Balonismo em Rio Claro, que faz parte aí da comemoração dos 199 anos da cidade. 15 pilotos do estado participaram da atividade. Nossa equipe traz algumas curiosidades de como tudo funciona antes da decolagem. Vamos ver. Antes de colorir o céu da cidade, existe todo um planejamento para o voo. As equipes se deslocam para encontrar o ponto ideal da decolagem e conferem se o local escolhido é compatível com a rota que os balões precisam seguir. Lá no aeroporto nós já fizemos uma navegação, aqui foi um local pré-definido, chegamos aqui, a gente certificou que era aqui a decolagem, mesmo assim a gente pode errar, mas certificamos que aqui era a decolagem e decidimos decolar todo mundo daqui. Diferente dos aviões, os balões de ar quente dependem 100% dos ventos para poderem se deslocar. Nós temos aqui hoje um ângulo de correção de vento, né? Para que vocês entendam, o vento de baixo está para a direita e o de cima para a esquerda, sentido do aeroporto da cidade. Então, por camadas de altura, tem algumas direções de vento e é assim que a gente navega. A gente vai escolhendo a direção certa para ir para o lugar exato. Por aqui, os balões já estão prontos e alguns até decolaram. O destino é o Aeroclube e nós vamos para lá para acompanhar o espetáculo de cor no céu da cidade de Rio Claro. E todo o planejamento deu certo. 20 minutos depois da decolagem, eles chegaram ao Aeroclube. Os voos ocorreram durante o Festival de Balonismo em comemoração aos 199 anos de Rio Claro. Pilotos de todo o estado participaram. Todos os pilotos vão jogar uma marca lá no X no aeroporto. Aqui nós estamos em 15 pilotos do estado de São Paulo inteiro. E um dos balões que contagiou e encantou foi este aqui, em ritmo de Copa do Mundo, deixando o céu da cidade azul com um pouco de verde e amarelo.
O Festival de Balonismo já terminou, mas a programação de aniversário segue em Rio Claro. Tem desfile cívico na manhã de quarta-feira e à tarde, também na tarde de quarta-feira, atrações musicais na Avenida Amaral Gurgel a partir das 15 horas, inclusive com telão para acompanhar o jogo Brasil e Escócia pela Copa do Mundo. É isso, o RC Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Não se esqueça de nos acompanhar também lá no Instagram, conferir as nossas reportagens no portal tvclaré.com.br e também no nosso canal no YouTube. Desejo uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.